Oi galera, tudo bem? Dando continuidade ao nosso programa Vanx Ensina, hoje apresentaremos para você um dos títulos ou dos assuntos mais importantes dentro dos concursos públicos, dentro do Exame Nacional do Ensino Médio, que denomina-se porcentagem. Muitas vezes se fala em assuntos de matemática que não têm utilidade no nosso cotidiano e porcentagem está presente o tempo inteiro. Então nós iremos apresentar para você aqui formatações de trabalhar com porcentagem que te dê a possibilidade de fazer caminhos mais curtos e entender a importância desse assunto. Quando a gente fala em porcentagem, o nome já diz tudo. Porcentagem é parte de 100. Então, quando eu falo em porcentagem, é uma medida com base 100, onde se expressa uma relação entre dois valores, o valor total e aquela parte que eu estou buscando. Nas operações financeiras, por exemplo, quando eu consigo um empréstimo junto ao banco, a porcentagem sobre aquele capital que eu peguei emprestado é um acréscimo de porcentagem. Quando eu vou ao estabelecimento comercial e consigo pagar adiantado uma dívida que eu já tinha assumido, eu vou conseguir um desconto, também é porcentagem. E tem situações que nós vamos acrescentar algo ao valor original, outros que nós vamos reduzir, como acréscimos ou como descontos. Iremos trabalhar isso hoje com você. Coloquei aqui um exemplo. Se uma loja está liquidando seus produtos com 20% de desconto e você comprou um total de R$300, o valor do desconto sobre o total gasto é, você pegaria 300 menos 20%, ou seja, 240. Mas como fazê-lo? Existe uma maneira tradicional de se resolver porcentagem. Vamos lembrar uma forma que se utilizava muito, que a gente aprende durante o nosso ensino regular a trabalhar dessa forma. Veja, você faria 300, corresponde a 100%, 20% que eu desejo, eu vou chamar de X, isso aqui é uma proporção, eu multiplico cruzado, ficarei com 100x igual 300 vezes 20, 6 mil. E aí, passaria esse 100 dividindo, ficaríamos com 6 mil dividido por 100. Cancelo 2 zeros. Um desconto de 60. Com desconto de 60, aquilo que era 300 passa a ser 240. Isso é uma maneira tradicional de se fazer porcentagem. Tem um caminho mais curto. Sugestão que eu lhe dou. Se eu tenho um desconto de 20, faça desta maneira que fica mais fácil para você. Se eu tenho um desconto de 20, eu vou pagar quanto? Vou pagar 80%. Então, ao invés de você ficar fazendo proporção, passar a divisão, depois fazer uma conta de subtrair, faz diretão. Aqui como é que você deve fazer. Se eu tenho um desconto de 20, eu pagarei 80%. Então você faz assim, ó. 80% é 80 sobre 100. 80% de quem? Dos 300 vezes 300. Cancele 2 zeros, olha que tranquilo. 8 vezes 3 dá 24, 80 vezes 3, 240. Um caminho mais curto e mais simples de você trabalhar. Ao invés de você fazer uma proporção, de você fazer uma divisão, achar o desconto, depois fazer uma conta de subtração, você faz direto, olha só. Desconto de 20, 80%. Vanx, e se fosse um acréscimo de 20? Você calculava 120%. Desconto de 10, calculava 90%. Acréscimo de 10, calculava 110%. Fica mais prático, mais fácil de você fazer. Você ganha tempo com relação a isso aqui. Eu posso abrir mão disso aqui se eu quiser fazer assim? Pode fazê-lo. A matemática permite você traçar vários caminhos, desde que você se sinta seguro. Exemplo de cálculo, olha só, 30% eu escrevo 30 sobre 100. Então, olha aqui, se eu quero 30% de 300, eu escrevo 30 sobre 100, eu cancelo 2 zeros ou eu faço a conta direto. 9.000 sobre 100, cancelo zeros, 90. Não preciso ficar fazendo 100% corresponde a tantos por cento corresponde a X. Você pode fazer direto, sem necessariamente fazer 2 ou 3 contas desnecessárias. Você pode fazer direto, ok? Veja só algumas situações que a gente coloca aqui a título de exemplos, para que você possa se sentir seguro. Eu mostrei para você a maneira de resolver através de uma proporção, mostrei a maneira de resolver sob a forma de fração. Você também poderia escrever número decimal. 30% multiplicaria por 0,3. Um cálculo de 40% multiplicaria por 0,4 e assim sucessivamente. Alguns alunos não gostam de trabalhar com números decimais. Então, para aqueles que não gostam de números decimais, a sugestão que eu te dou, trabalhe com fração. Veja essa situação que eu vou te apresentar nesse momento.
Dois aumentos sucessivos de 10% correspondem a um aumento de aluno desavisado. Dois aumentos sucessivos significa um aumento após o outro. 10% no primeiro, mais 10% no segundo. Essa é fácil, 20. Não faça isso, que está errado. No primeiro aumento, se você tem 100 e você tem 10% de aumento, você vai para quanto? Para 110. Quando você lançar um segundo aumento, não mais será sobre 100, vai ser sobre o segundo. No segundo aumento, você vai ter 110 mais 10%. 10% de 110 é só dividir isso aqui por 100, dá 11. Então, ficaríamos com 110 mais 10% aqui dá 11%, pessoal. 110 mais 11, 121. Perceba comigo, se eu comecei com 100% e concluí com 121%, qual foi o aumento real aqui? 21. Então, quando você disser assim, dois aumentos sucessivos de 20, lança primeiro 20%, calcula esse valor, calcula de novo. Tá? É como você dá desconto. Uma loja que dá um desconto de 50%, se ele quiser retomar o preço original, ele não pode dar um aumento de 50%, ele tem que dar um aumento de 100%. Imagine você vai comprar um jeans, R$100. 50% de desconto, ele cai para quanto? Para 50%. Para eu voltar a ter o preço original, eu tenho que lançar 100% de aumento. Porque se eu lançar apenas 50%, esse custo de 50% passa para 75%. Então, não esqueça disso. Aumentos ou descontos sucessivos, faça o cálculo de forma isolada. Neste caso aqui, dois aumentos sucessivos de 10 corresponde a um aumento de 21. Qual é o normal? Muitas vezes a pessoa errar. 10 mais 10, 20, lançar na letra A e ficar feliz. Não faça isso. Cuidado, que a intenção de colocar 20 é para que você cometa um equívoco. Vamos a um próximo exemplo aqui envolvendo esse assunto. Um objeto que custa R$800 é vendido com desconto de 20%. Seu novo preço será de... Eu comentei com você que existe uma forma tradicional de resolução e uma forma mais prática. Eu vou apresentar para você os dois caminhos para que você entenda, para que você compreenda de forma definitiva que a gente pode fazer um cálculo muito curto. Olha só, primeiro método. O tradicional método do seu cálculo seria chamar 800 de 100%, desconto de 20, coloca porcentagem abaixo de porcentagem, x. Multiplique cruzado, ficaremos com 100x igual 800 vezes 20, 8 vezes 2, 16, 3 zeros, 16 mil. X igual, passe o 100 que está multiplicando, dividindo, ficaremos com 16 mil dividido por 100. Cancele 2 zeros, x igual a 160. Bom, esse é o desconto que você conseguiu. Esse aqui é o desconto. Qual vai ser o novo preço? 800 menos 160. Você vai pagar 640. É um cálculo muito longo. Você pode fazer um caminho mais curto. Sugestão, vem comigo, Mariazinha. Olha a sugestão que eu te dou. Olha como é mais simples. Você não teve um desconto de 20? Desconto de 20 você vai pagar quanto? 80. Então, ó, desconto de 20 é a mesma coisa de pagar 80. Então, o que é que você faz? 80 sobre 100 vezes qual é o valor do objeto, perdão? 800. Cancelo 2 zeros, 80 vezes 8, 640. Visualizou que nós fizemos o mesmo cálculo de uma maneira longa e de uma maneira mais curta? Sugestão, faça assim. Desconto de 20%, calcula 80. Desconto de 30%, calcula 70%. Faça na forma de fração, cancele os zeros e resolva diretamente. Vanx, se não tiver zeros para eu cancelar, lembre-se que para cada divisão, você vai puxar a vírgula para a esquerda, conforme o número de casas decimais. Tudo bem? Vamos continuar, Mariazinha. Uma próxima situação aqui. Às vezes, as situações de porcentagem, elas trazem situações contextualizadas que você tem que ter muito cuidado no enunciado para não correr riscos de erro. Veja essa situação da questão de número 3, que a gente vai trabalhar agora. Uma pessoa utiliza 50% de seu salário para pagamento da prestação do seu apartamento. Do restante, 40% são gastos com alimentação.
O que sobra é aplicado na poupança, que corresponde a R$300. O salário dessa pessoa é onde há riscos de erro. Vamos raciocinar. Primeiro gasto, 50% com apartamento. Depois, 40% com alimentação. O erro. Se você fizer 50 com 40, vai dar 90 e você vai achar que restou 10. Esse é o erro. Cuidado, é 40% do que restou. Viu aqui? Esta situação aqui, ó, é que derruba o aluno na prova, que erra o exercício porque não presta atenção no texto. Se eu fizer 50 com 40, vai dar 90%. Você vai ficar com 10%, compara 10% com 300 e vai dizer que ele ganha 3 mil. Está errado? Cuidado, é 40% do restante. Quando você gastou 50, pense comigo, restou quanto? 50. Então é 40% de 50%. Eu vou gastar 40% do que restou pós-pagamento do apartamento. Como é que eu calculo 40% de 50%? Porcentagem, meus amigos, são calculadas conforme o que você já trabalha normalmente. Porcentagem de porcentagem, você deve multiplicá-las. Ó, 40% vezes 50%. Como fazê-lo? Cancele 0, cancele o 0, cancele o 0, cancele o 0. 4 vezes 5, 20. 10 vezes 10, 100. 20 sobre 100 é 20%. Olha só, ele não gastou 40% com alimentação, ele gastou 20% com alimentação. Muito cuidado, Mariazinha, porque isso aqui é onde a gente erra. Então, qual foi o total de gastos? Vejamos. Ele gastou 50% com moradia, ele gastou 20% com alimentação. Então, ele tem um gasto de 70%. O que é que restou para ele? O que restou para ele, o seu resto é de 30%. Se 30% corresponde a R$300, que é o que ele guardou, 100% que é o seu salário, vai ser o quê? Proporção. Se 30 é 300, 100, 1.000. Então, o salário do nosso amigo aqui seria um salário de R$1.000. Essa seria a nossa resposta. Qual foi o cuidado que eu peço para você ter? 40% do restante. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo para a gente fixar esse assunto? Bom, olha essa situação aqui para que a gente possa fechar a nossa aula. Roberto tinha certa quantia, gastou 20% na compra de dicionário e 10% na compra de um CD, ficando ainda com R$140. Qual foi o preço do dicionário? Vejamos. Quanto que ele gastou? 20% com o dicionário. Gastou 10% com o CD. Observe que ao contrário daquele exercício anterior, aqui não tem porcentagem do restante. Aqui você vai somar 30% de gastos. Bom, se ele gastou 30, quanto que restou para ele? O que restou para ele, o seu resto, é 70%. Gastei 30% do que eu tinha, restou 70%. Quanto que sobrou em reais para eu poder verificar isso? 70%. Então, veja só, 70% corresponde a um valor de R$140. 100% corresponde a X. Cruzando, vai ficar 70x igual a 14.000. X igual a 14.000 dividido por 70, porque eu passo o número que está dividindo, que é o 70, cancelo um 0, 1.400 por 7 vai dar 200. Bom, esse aqui é o valor que eu possuía, mas ele não perguntou quanto eu possuía, ele quer saber quanto que custou o preço do dicionário. O dicionário foi quantos por cento? 20%. Então eu vou fazer assim, dicionário é 20% de 200. 20% de 200, eu cancelo 2 zeros, moçada. 20 vezes 2, 40. Eu irei pagar R$40 por esse dicionário e iria marcar como correta a letra A. Ok? Todos os exercícios que envolvem porcentagem trazem essas situações para a gente. Então, todas as vezes que a gente tiver oportunidade, eu vou deixar um exercício aqui para que você possa trabalhá-lo. Você tem a oportunidade de trabalhar esse exercício, fixar o conteúdo de porcentagem, porque ele é muito importante. Nós já estamos com a hora adiantada, mas eu ainda vou tentar fazer mais um, para que a gente possa fixar esse assunto de forma correta. Um reservatório não preenchido totalmente contém 30 litros de gasolina e álcool, com 20% de álcool. Então, por favor, já vai fazendo o cálculo. Se eu tenho 30 litros
e 20% é de álcool, significa dizer que são 6 litros de álcool e, consequentemente, quanto vai ter de gasolina nessa mistura? De um total de 30, 6 litros são de álcool, 24 litros serão de gasolina. Acompanhe o raciocínio. 30 litros de uma mistura gasolina e álcool, 20% é de álcool, o restante é de gasolina. Deseja-se acrescentar álcool, de modo que a mistura resultante tenha 60% de gasolina. Qual a quantidade de álcool em litros que se deve acrescentar? O que é que eu vou fazer? Pense comigo. 24 litros de gasolina não serão alterados porque você vai colocar álcool. Ele quer que isso corresponda a 60%. A mistura terá 60% de gasolina. Quanto é o total da mistura? 100%. O que é que eu devo fazer? Proporção. Multiplique cruzado, ficará com 60x igual a 2.400. X igual a 2.400 dividido por 60, cancele um zero. Quantos litros? Você vai ter 40 litros da mistura. A pergunta é, qual é a quantidade de álcool que eu tenho que acrescentar? Quantos litros de álcool nós tínhamos da mistura, perdão? Quantos litros da mistura nós tínhamos? 30. Ficamos com 40 ao final. Quanto foi acrescido? 10. Então, eu vou colocar 10 litros de álcool nessa mistura para que eu fique com 60% de gasolina e 40% de álcool. Essa é a forma de você entender e fazer o exercício de porcentagem sem riscos de erro. Assuntos extremamente importantes que você deve ficar antenado. Espero que você tenha tirado suas dúvidas. Semana que vem estaremos de novo aqui no canal do YouTube, no TV Alamanda, todas as sextas-feiras. Contamos com a sua presença. Um abraço, fiquem com Deus.